Agricultura BR dá início a esta edição falando a respeito de mercado de soja, principalmente por conta das quedas que foram bastante expressivas no acumulado já do mês de agosto, em especial no começo da última semana, e o mercado operando com alguma recuperação. Hoje também tinha, nesta segunda-feira, estávamos acompanhando uma recuperação para a soja na Bolsa de Chicago. Mas o que a gente viu durante a última semana, principalmente, foi uma clara tendência ou ameaça, né, de que soja possa perder o piso de $9 o bushel em algumas posições. Para falar a respeito desse risco, se isso é fato, se isso pode vir a acontecer, o que ele representa para o mercado norte-americano, mercado brasileiro e o que isso pode significar para os produtores. Para responder essa pergunta, nós vamos conversar ao vivo com Aaron Edwards, que fala ao vivo conosco aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Aaron, é possível vermos soja abaixo de $9 bushel em Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu sempre falo que tudo é possível, né? Então tudo é possível. Agora, quando a gente começa a falar de patamar de preço próximo de $9, é importante lembrar que tem o seguro aqui nos Estados Unidos e para muitos, ao se aproximar, muitos produtores aqui dos Estados Unidos, ao preço se aproximar de $9, já vai começar a entrar o seguro, então não vai ter esse incentivo de vender. Eles falam, tá, então se vai estar 9,10, 9, 9,20, então deixa, eu vou receber o cheque do seguro, não preciso vender. Então, tudo é possível, nós já vimos coisas estranhas no mercado, de alta, de baixa, volatilidade sempre pode trazer, sempre pode surpreender. Dito isso, nós estamos muito próximo, na minha opinião, em nível de preço, de um piso em que o seguro traz um piso natural e falando dos Estados Unidos, também estamos próximo do que costuma ser a temporada mais pesada de Chicago, porque a safra está prestes a começar e, passando a safra, o que precisa trocar de mãos, troca de mãos, e daí o mercado costuma ficar mais leve para, digamos, começar a encorajar a soja a ser vendida que não foi vendido no período da safra. Então, tanto o calendário quanto o nível de preço me fazem pensar que nós estamos nos aproximando ao freio de baixa desse mercado. Aaron, e essa questão, né, o freio de baixa para este momento de soja no mercado, ela é extremamente importante para os produtores norte-americanos e brasileiros. Quando nós falamos da negociação, comercialização de safra, eu gostaria que você falasse para nós como é que vem essa comercialização norte-americana já da safra nova 24-25, nos patamares de preços que hoje existem e principalmente o volume de soja que já foi comercializado. Perfeito. Eu vou dar exemplos de alguns tipos diferentes de produtores ou produtores diferentes, porque eles estão com situações muito diferentes. Falando de produtor aqui nos Estados Unidos, tem produtor que vendeu soja de $13 ano passado, vendeu soja de 12,20 esse ano. Mesmo se ele vender uma soja de 10, o preço médio de venda dele vai ser 11, 11,50 e ele vai ter lucro. E esse produtor, ele pode vender ao preço atual e ainda ter lucro. Ele também pode falar, eu não preciso mais vender porque tudo que eu precisava vender na safra já está feito lá atrás a um preço melhor. Então eu vou esperar, você vai ter que me dar um preço interessante para tirar isso da minha mão. Esse produtor, na minha opinião, ele não vai ser um vendedor agora no período da safra. Ele já fez vendas antecipadas, ele já se programou e para tirar o grão da mão desse produtor, provavelmente você vai ter que ou atingir um preço mais similar do que ele vendeu, ou então deixar o calendário encorajar vendas, e isso provavelmente a gente está falando primeiro ou segundo semestre de 2025. Esse é o produtor norte-americano que não precisa vender e tem produtor nessa categoria. Tem outros produtores nos Estados Unidos que não venderam quase nada, vão ter muita soja, tem contas a pagar e vão precisar vender agora no período da safra. Os especuladores estão apostando que esse segundo tipo de produtor nos Estados Unidos ainda vai pesar muito sobre o mercado, que ele, no desespero,
a colheitadeira rodando, ele precisando de dinheiro, ele vai vender o que for necessário para ele vender, e a única coisa que pode frear a venda desse produtor é um seguro. Então, se o preço cair a ponto dele receber um seguro, isso pode frear a venda dele. A grande pergunta desse mercado, falando de vendas e comercialização do produtor norte-americano, é quanta soja tem na mão do primeiro produtor e quanta soja tem na mão do segundo. Independente, assim que passar o volume de venda que precisa ser negociado na safra, eu antecipo um mercado em Chicago mais leve. Se esse volume é pouco, esse mercado vai ficar mais leve, mais rápido. E se o volume é grande, pode ser que seja setembro, outubro, antes da gente perceber completamente essa pressão de venda do produtor norte-americano. Mas essa é a minha leitura da comercialização do produtor norte-americano no momento atual. Aaron, e agora eu faço a mesma pergunta, pensando nas vendas aqui no Brasil. Aqui os dados parciais vão mostrando um forte atraso na venda da safra nova comparado a períodos anteriores. Né? De acordo com alguns levantamentos internos aqui, normalmente você está entre 25% e 28%, aqui no Brasil estaria em torno de 16% essas vendas, falando da safra nova. O que isso pode representar para a precificação deste mercado aqui no Brasil e a oferta internacional também? É uma excelente colocação e, na minha opinião, tem um verdadeiro de discrepância entre o conhecimento do mercado e a comercialização. Por que eu digo isso? Se a gente pegar a comercialização em mão de produtor, que pode ficar na fazenda, a gente está falando aí também de mais ou menos uns 15% da produção brasileira, talvez menos, que pode ficar armazenado na fazenda. Então, quer dizer, entre os 16% que foi vendido e os 10, vamos falar 14% que pode ser armazenado, nós temos 70% da produção do Brasil que não trocou de mãos, que vai... Qual que é a outra alternativa? Chegar na safra precisando vender. Então, isso, o mercado sabe disso. 70% da produção brasileira não vai ter casa quando chegar a safra brasileira. Isso é um problemão para o produtor brasileiro, isso é um problemão para o mercado. Não foi vendido, não pode ser armazenado. Para quem é comprador de soja, isso ele vai falar, então tá, se você quer entregar no fim da fila na safra, tudo bem. Mas a volatilidade que a gente tem vivenciado nesse mercado traz oportunidades. Nós estamos em um dos melhores prêmios para a próxima safra em anos. Nós estamos com um prêmio muito forte. E o produtor brasileiro não está administrando os componentes de Chicago Prêmio e Câmbio separadamente. E, na minha opinião, isso é uma mudança de paradigma que precisa absolutamente acontecer. E os produtores que estão indo nessa linha estão vendo resultados desse trabalho. Então, em formação de preço, você deveria vender o grão quando o basis ou premium é forte. O grão físico é vendido quando o basis é forte. Aí você gere Chicago separadamente e câmbio separadamente para você formar seu preço. Então, onde não faz sentido é que nós estamos com prêmio forte e baixo nível de venda no mercado físico. Falta de postura de produtor brasileiro de entender o mercado e saber capitalizar nas oportunidades. Entre essa janela de oportunidades ou janelas que nós tivemos até agora, a maior parte delas a gente tinha... O prêmio já estava muito interessante aqui no Brasil. Nós tínhamos em alguns momentos soja em Chicago no positivo, no negativo, mas o que foi determinante foi câmbio, foi dólar, e aí teve, né, principalmente quando eu falo de vendas da safra disponível, 23, 24, e aí teve aquela aceleração de vendas. Se nós pegarmos o momento atual agora, nós temos o dólar, moeda norte-americana, nesta segunda-feira, em recuo, não no Brasil, mas no mundo todo, né? Tem uma tendência de queda neste momento para a moeda norte-americana, e os patamares aqui no Brasil são bem mais baixos do que aqueles quando a gente teve a disparada de vendas. Será que esse é o elemento que está faltando ali para o produtor tomar essa decisão, ou isso pode ser decidido travando também um pouco desses negócios da safra nova?
Olha, o produtor que aproveitou aquela disparada, câmbio para safra nova estava R$ 6 em muitas assim, dependendo do contrato que você fez, né? Então, nada contra, ótimo. Você aproveitou um bom câmbio, o melhor câmbio desde, se eu não me engano, 2020, para você fazer travas de venda de soja. Perfeito, que é resultado em reais, não tem nada contra. Agora, o preço relativo do grão, o prêmio, tem melhorado e pode, inclusive, continuar melhorando. O que o produtor, na minha opinião, se eu como produtor, que não tenho a produção média do Brasil, 70% da produção não vai ter casa na safra, e eu estou com um bom prêmio, eu quero estar fazendo compromissos para entregar esse grão e aí lidando com o meu risco de Chicago de câmbio de outra forma. Mas não faz sentido, na minha opinião, com o cenário atual, se a gente for olhar as próximas 4 a 6 semanas, não faz sentido esse produtor não estar avançando nos compromissos feitos e ficando em aberto a câmbio e prêmio que ainda podem trazer, câmbio e Chicago, que ainda podem trazer oportunidades futuras.